E aí, pessoal, vamos agora com as questões sobre sentença no processo de trabalho, para vocês verem aí como que cai, como que a banca cobra. Vamos lá? FCC 2011, analista judiciário, 20ª região. Segundo o entendimento simulado do TST, o prazo para recurso será contado da data em que a parte receber a intimação da sentença, quando não juntada a ata da sentença ao processo em A, 24 horas contadas da audiência de julgamento, B, 48 horas contadas da audiência de julgamento, C, 3 dias contados da audiência de julgamento, D, 5 dias contados do dia seguinte da audiência de julgamento e E, 10 dias contados do dia seguinte da audiência de julgamento. Resposta, 48 horas, súmula 30 do TST. Lembra que eu falei para vocês? Quando o juiz marca, então imagina numa audiência fracionada, vai ter lá inaugural, a instrução e o julgamento. Daqui para aqui o juiz vai usar a súmula 74 do TST, que vai dizer para as partes, ó, você está intimado para trazer suas provas, sob pena de confissão. E daqui para aqui, está intimado para comparecer na audiência, né, sob pena de confissão. E daqui para aqui ele vai usar a súmula 197. Ele vai marcar essa audiência de julgamento apenas para proferir sua sentença. Não há necessidade da presença das partes, salvo estipulação em contrário ali do juiz. Quando ele marca essa audiência, é só para proferir a sentença. E daquela data que ele marcou, aquela data começa a contar no dia subsequente o prazo do seu recurso. Por isso, gente, que várias pessoas que vêm de outras áreas para a nossa perdem prazo, porque eles ficam esperando ser intimado da sentença. E não será intimado, porque você já saiu intimado, volta para o quadro. Aqui, ó, na instrução. A instrução ocorreu no dia 5 de agosto de 2015 e você já saiu no dia 5 de agosto de 2015 intimado que a sentença será no dia 20 de 10 de outubro de 2015. Então, nesse dia, se o juiz juntar em até 48 horas a sentença a partir desse dia, tranquilamente o seu prazo já começa no dia subsequente ao dia 20. Então, o dia 20 vai ser um marco. O seu dia posterior, claro, se ele for útil, a gente já aprendeu isso em recurso, em prazo, ele vai contar a partir do dia subsequente ao que ele marcou, ao que o juiz marcou. Então, tenha cuidado. O prazo que o juiz tem para juntar a ata no processo é de 48 horas, de acordo com a súmula 30 do TST, ok? CESP 2007, analista judiciário, 9ª região. Quando não se tratar de reclamação trabalhista, o recurso contra a sentença do juiz do trabalho é a apelação prevista no Código de Processo Civil. Pelo amor de Deus, né? Não mesmo. Não, gente. É errado. Pode ser qualquer sentença. Qualquer sentença. De uma reclamação trabalhista, de uma ação de consignação em pagamento, de um inquérito para apuração da falta grave, de uma ação de cumprimento, de qualquer sentença da vara do trabalho deverá ser impugnada para o TRT via recurso ordinário, tá? Não é apelação. Claro que temos a possibilidade também de embargo de declaração, mas nunca será alvo de apelação, nunca será alvo de apelação. Até mesmo naqueles casos em que o juiz de direito é investido na jurisdição trabalhista, não cabe apelação para o TJ, e sim é recurso ordinário para o TRT. Lembra que nós explicamos isso na estrutura da Justiça do Trabalho? Então, ó, se tem um juiz de direito investido na jurisdição trabalhista, naqueles casos em que não há Justiça do Trabalho naquela localidade, da sentença que esse juiz proferir, caberá recurso ordinário para o TRT daquela região e não apelação para o TJ. Não.
Mesmo nesse caso, imagina de uma sentença de juiz do trabalho. Olha o que a banca fala, ó. Olha o que a banca fala. Que, deixa eu só colocar aqui. Quando não se tratar de reclamação trabalhista, o recurso contra a sentença de juiz de trabalho é apelação prevista no CPC? Nunca vai ser uma apelação da sentença do juiz. De jeito nenhum, está totalmente incorreto. Vamos lá. TRT, segunda região, 2008, analista judiciário. A respeito da estrutura da sentença, é incorreto afirmar. Estamos buscando a errada. A. O relatório deve indicar o nome das partes, o resumo do pedido e da defesa, bem como das principais ocorrências existentes no processo. B. Na decisão, o juiz deve indicar a natureza jurídica das parcelas constantes na condenação, inclusive o limite de responsabilidade de cada parte pelo recolhimento da contribuição previdenciária. C. O juiz deverá decidir tudo o que tiver sido alegado pelas partes na inicial e na contestação, mas só poderá decidir, além do pedido, se o fizer em favor do reclamante. D. No procedimento sumaríssimo, a sentença mencionará os elementos da convicção do juízo, com resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o relatório. E os juros de mora e a correção monetária devem constar na parte dispositiva da sentença, ainda que o reclamante não tenha feito pedido expresso a respeito na petição inicial. Então, estamos em busca da errada. Relatório deverá conter nome das partes, resumo do pedido, bem como principais ocorrências do processo? Certo. 832 da CLT. Na decisão, o juiz deverá indicar natureza jurídica? Também certo, vimos isso. Agora, essa C está errada, pessoal. O juiz deverá decidir tudo o que tiver sido alegado pelas partes na inicial, mas só poderá decidir além do pedido se o fizer em favor do reclamante? Não. Não é toda e qualquer vez que o juiz poderá decidir além do pedido. Não, são questões muito específicas, tá? Então, essa aqui estaria incorreta. Letra D, o relatório é dispensado realmente no procedimento sumaríssimo. E letra E, trata-se do princípio da extrapetição. Mesmo que não haja pedido, haverá condenação. Na verdade, a súmula fala até que mesmo que não haja, na condenação, na sentença, ninguém falou em juros e correção, e os juros e correção estarão lá na liquidação do julgado, tá? Beleza, pessoal? Uma questão bem interessante, que já caiu na FCC, foi o seguinte. Tinha assim, eu não me lembro detalhadamente, mas eu lembro que era assim. Uma sentença em que o autor desistiu da ação, tá? Uma sentença em que o juiz procedeu parte dos pedidos. Uma sentença em que o juiz homologou o arquivamento da ação por ausência do reclamante. Uma sentença que o juiz ali sentenciou para quando o reclamante abriu mão dos seus direitos, ou seja, renunciou. Renúncia. E uma sentença improcedente. Perguntava lá na questão da FCC quais eram com mérito e quais eram sem mérito, tá? Isso cai, gente, não é brincadeira, não. E cai com a subsidiariedade do CPC, porque a CLT não vai dizer isso. Desistiu da ação, é o quê? Sem mérito. Procedente, com mérito. Ausência do reclamante, sem mérito. Renúncia, com mérito. Improcedente, com mérito. E aí perguntava quais eram as possíveis para interposição de um recurso. E qual era esse recurso? Todas são possíveis e o recurso é o recurso ordinário, como nós vamos começar a estudar na próxima aula. Até mais, um abração, pessoal!